Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Pode ficar sentado mesmo. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, número 27, o capítulo. O versículo é o 14. Salmos, número 27. Versículo que vamos ler apenas o 14. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, NVI. Todas iguais, só muda o jeito de ser falado. Vamos lá. Espere pelo Senhor. Seja forte e corajoso. Espere pelo Senhor. Mais uma vez. Espere pelo Senhor. Seja forte e corajoso. Espere pelo Senhor. Agradeça a Deus mais uma vez. Pai, muito obrigado por esta palavra. Tenho certeza absoluta que todos sairão daqui, Senhor, conforme a Tua vontade. Todos sairão daqui, Senhor, abençoados. Fala, Senhor, conosco. Principalmente aquilo que o Senhor quer que escutemos. Não aquilo que nós viemos buscar apenas como resposta. Porque a nossa vontade é muito duvidosa. Mas a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Fala conosco individualmente, fala coletivamente. Fala, Senhor, com a Tua igreja em nome de Jesus. Para que todos que aqui entraram, Senhor, saiam daqui diferentes de como entraram. Saiam daqui transformados, renovados, curados, sarados, salvos, segundo a Tua boa palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos, Senhor, para todos sempre. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Quantos podem gritar aí, aleluia? Quantos podem gritar, glória a Deus? Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse tema dessa noite, na verdade, foi de uma mensagem que eu fiz há muito tempo, mas não é a mesma mensagem, é só o tema. Hoje estava tendo um tempo com Deus e foi algo muito, muito legal que eu tive com Ele hoje, nesse dia. Fala comigo o tema dessa noite: pressa, mais alto, pressa, inimiga da perfeição. Diga de novo: pressa, inimiga da perfeição. Bom, para a gente entender o tema, nós precisamos não só dar uma mexida na Bíblia, mas entender o que a gente acabou de falar. Pressa é inimiga da perfeição. Na verdade, essa é uma frase que a gente escutava muito aí fora. Eu não tenho escutado muito, mas quantos já escutaram essa frase aí fora? Nossa, é isso aí mesmo. Mas alguém tem noção exatamente do que vocês ouviram? Alguém quer chutar? Algo assim básico? Eu acho que é isso. Não segundo a Bíblia, segundo o que você acha. Porque é uma frase popular, não é uma frase bíblica. Mas que ela tem, ao mesmo tempo, ela tem tudo a ver com a Bíblia. Mas vamos lá então, já que ninguém quer chutar aí. Quem não chuta, não faz gol. Você poderia ter marcado um gol aí. Vamos lá, dar uma mexida pelo menos na palavra antes de a gente entrar nessa frase, antes de entrar na palavra. Pressa. O que significa pressa? Mas e a palavra pressa? Correr, o que mais? Ela explicou lá que vocês não explicaram aquela hora. Essa dona Maria, vou falar para você, eu sou fã dela. Pressa, rápido, quem falou mais? Correr, quem dá mais? Morreu por aí? Não ter paciência, corajoso. Esperar no Senhor. Não, eu queria que vocês falassem, não segundo a Bíblia, pressa, o que significa pressa? Porque a gente fala, nossa, eu estou com pressa. Tá, você está com pressa, e pressa significa o quê? Urgência, afobado, e assim vai, né? Então vocês acertaram tudo. Vamos ver o que o dicionário nos ensina. O que é pressa? O dicionário é meio esquisito. Ele explica uma frase, uma letra, uma palavra com uma frase. Eu não entendo muito isso. Mas vamos lá. Pressa, segundo o dicionário: necessidade ou desejo de acabar ou chegar pronto. Esse é um dos adjetivos do que é pressa. É a necessidade ou algo que nós normalmente temos, né? Necessidade ou desejo de acabar ou de chegar pronto às coisas. Eu tenho pressa, né? E hoje em dia nós vivemos numa geração que a gente tem pressa.
A gente quer ir comer, ninguém quer cozinhar mais, porque eu tenho pressa, eu quero que acabe logo, e eu quero pedir comida, eu quero pedir pizza, eu quero pedir lanche, eu quero pedir tudo. Eu tenho pressa, não tenho tempo mais de lavar roupa, não tenho tempo de passar, não tenho tempo de cozinhar, não tenho. Então, hoje o mundo vive com pressa. Outra frase que explica uma palavra sobre pressa: qualidade do que é rápido. Mas está bem fora do contexto. Mas, se eu faço com pressa, eu faço rápido. Não quer dizer que eu faço certo. Não quer dizer também que eu vejo os perigos que estão à volta. Quer dizer que pressa é a mesma coisa que rápido. E eu guardei a última frase, que eu achei muito melhor para aquilo que a gente tem visto. Pressa, impaciência ou precipitação. Então, quem tem pressa é porque está impaciente, ele quer fazer logo. Mas a palavra precipitação, ela é algo muito ruim. Porque a palavra precipitação, ela vem de precipício. Precipício, barranco, ribanceira. Então, pressa também pode nos levar ou não a cair em algum momento da vida. Isso é a palavra pressa. Não entramos na Bíblia ainda. Bom, e aí tinha lá no dicionário: fazer às pressas, ou às pressas, o que significa? De forma rápida e geralmente sem o cuidado ou a perfeição devida. Então, quando a gente faz as coisas às pressas, a gente faz rápido, mas a gente não tem o cuidado devido. A gente faz as coisas meio que sem pensar. Não, preciso chegar logo. E pega e vai, e às vezes passa sinal, e aí vem multa, e um monte de coisa pode acontecer com a gente e aparecer na nossa frente. Então, pressa é isso. Se a gente fosse resumir pressa, é fazer algo rápido, mas a gente não tem preocupação em se cuidar durante essa rapidez. Isso é pressa. Vamos lá, inimigo. O que é inimigo? Difícil de explicar, né? É difícil, porque é uma palavra que a gente usa: o inimigo vai contra mim, um cairá ao meu lado, não sei o que, o inimigo, a gente fala o inimigo, mas o que significa a palavra inimigo? Adversário, boa. Porque quem tem Deus no coração não faria isso, né? É verdade. A Bíblia fala que a pessoa que tem Deus, ela não paga o mal com o mal, ela paga o mal fazendo o bem. Então, ela está certa. Mas vamos lá, segundo o dicionário: inimigo, contrário a alguém ou alguma coisa. Inimigo que aborrece ou que quer o mal das pessoas. Inimigo com quem se anda em guerra. Ficou meio assim, mas é alguém contra alguém, ou alguém contra alguma coisa. E perfeição. O que significa perfeição? Palavra, tá? Não dá para explicar direito, né? Perfeição deve ser, se eu não fosse ler aqui, eu falaria que é algo que não tem defeito para mim colocar. É algo que veio, perfeito. Não explica, né? O dicionário diz que perfeição: grau de excelência, bondade ou beleza a que pode chegar algo ou alguém. O dicionário explica melhor essa aqui. Então, perfeição é algo que se chega na excelência, de bondade ou de beleza, que alguém ou alguma coisa pode chegar. Então, se a gente analisa todas essas frases, nós chegamos à conclusão que perfeito na terra só tem Deus. Porque o próprio Jesus, quando indagaram ele em uma conversa, um rapaz bom, falou: sou meu bom mestre, e Jesus já olha para o menino e fala assim: bom é meu Pai que está no céu. Então, a perfeição, quando nós voltamos à Bíblia, a única coisa que se pode dizer que é perfeito é Deus, ou a sua vontade, que diz que é perfeita, ela é boa, perfeita e agradável. Então, perfeito, se formos dar um exemplo de perfeição, a gente poderia falar que a natureza é perfeita? Poderíamos, mas quem fez ela? Deus. Então, o resumo total seria Deus. Então, se pressa é algo que a gente faz sem pensar, é algo que a gente faz rápido, é algo que a gente quer pronto, é algo que, se a gente quer que venha pronto, não vai dar nunca certo. Mas se pressa é algo que a gente faz rápido e não se preocupa se vai dar certo ou não, então pressa, ela é contra a perfeição. Logo, pressa é contra Deus. Então, essa frase, quando a gente traz ela para o reino de Deus, para a sua palavra, para a sua Bíblia, e a gente traz para a nossa vida hoje, então a gente começa a entender que o quê? Que tudo que a gente faz com pressa, sem esperar que Deus nos responda, vai dar ruim.
Por quê? Porque pressa é algo que vai contra a perfeição. Lembra? Pressa é inimiga. Inimiga é contra algo ou alguém. Então, se eu tenho pressa, se eu não espero Deus falar comigo, se eu não espero Deus fazer as coisas, se eu não espero Deus me direcionar, então logo eu estou indo contra Ele, contra a sua vontade, ou contra o propósito dEle sobre a minha vida. Estão me entendendo, sim ou não? Quero que seja muito simples isso. Eu já contei aqui, vou contar bem rápido então, de novo. E quando a gente começa a caminhar com Cristo, eu não sei você, eu vou contar de mim. Eu tenho esse hábito, eu odiava ler, irmãos. Se tinha uma coisa que eu nunca gostei de fazer na minha vida, é de ler, até conhecer Jesus. Quando eu conheço Jesus, Jesus nos transforma, restaura a nossa vida, a nossa família. Eu pego uma paixão por ler a Bíblia e por ler livros. E então eu começo a me encher muito de Deus, e eu achei que eu sabia já muita coisa de Deus, logo nas primeiras caminhadas com Cristo, logo no primeiro ano. E por eu achar que eu conhecia muito Deus, eu comecei a fazer orações que eu achava que realmente eu conhecia Deus. E uma das orações que eu fiz para o Senhor é quando eu queria uma resposta da parte de Deus, rápida, porque eu tinha que fazer uma viagem, e eu tinha esse hábito, e eu quero que você aprenda a ter esse hábito. Qual o hábito? Hábito de orar por tudo e por todas as coisas. Mas melhor do que esse hábito é andar junto em esperar no Senhor. Porque não adianta nada você orar, ter uma vida dependente até aqui e não ter até o final. E do que eu estou falando? Se você depende de Deus, você ora a Deus pedindo uma resposta, então espere a resposta. Porque você pode não estar ouvindo Deus ou fazer como eu fiz. Eu queria viajar, eu sabia que Deus demora em responder. Quem sabe disso? Ele demora? Não, é o tempo dele. Para nós ele demora. E eu sabendo disso, eu fui orar. A viagem era no outro dia. Eu queria orar para amanhã. Falei, Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe nessa viagem. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu quero uma resposta do Senhor para ver se eu posso ir. Aí vem a parte do eu conheço Deus. Se o Senhor não me responder, é porque é para mim ir. Ficou fácil, né, irmão? Eu conheço Deus a ponto de querer enganar Deus na minha própria oração. Deus não me respondeu, eu fui para a viagem e deu tudo errado. Simples assim. Então, aprenda a depender de Deus num todo. Porque não adianta a gente orar a Deus, pedir respostas ao Senhor, mas ficar impaciente, ter pressa em ouvir a voz, ter pressa em ter a resposta. Não sabemos esperar em Deus, as coisas dão errado, irmãos. Se eu for perguntar aqui, eu tenho certeza que grande maioria, não vou falar todos, mas grande maioria já fez algo parecido com o que eu fiz. Não na oração, mas de não esperar a resposta de Deus. Tenho certeza, posso estar enganado, mas tenho certeza disso. Todas as vezes que a gente apressa as coisas, é o mesmo que a gente ir contra Deus, contra a sua vontade, ou contra o propósito dele na nossa vida. Então a gente não pode esquecer isso. Porque se a gente esquecer isso, a gente sempre vai dar ruim nas nossas coisas. Irmãos, esperar no Senhor é difícil. Não é fácil. Mas o legal de esperar no Senhor é que parece que Ele faz as coisas de repente. Inclusive é uma mensagem que Deus está me dando já há alguns meses, se chama o Deus do de repente. Que na verdade não tem nada de repente. É a questão de esperar no Senhor. Mas quando nós esperamos no Senhor, tem algo muito bom que acontece na minha e na sua vida. Olha o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Só que nós vamos ficar com a parte final desse versículo. Livro que Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo 12, versículo 2. Ele fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Aí a parte que eu quero que você entenda agora. Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que a gente possa viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, nós temos que não mais agir como as pessoas normais agem.
As pessoas normais todo mundo tem Deus, todo mundo acredita em Deus, todo mundo. É difícil, tem um ou outro que tem as suas dúvidas, tem até um outro que não crê, e não tem problema nisso. No final, todo mundo crê. No final. Porque eu costumo falar assim, que algumas pessoas não creem, essas pessoas falam que são ateus, e elas querem que a gente prove que Deus não existe. Que Deus existe. Mas eu gostaria que aquela que não crê, prove que Deus não existe. Porque elas não conseguem. Provar que Deus existe, eu posso provar. Por exemplo, quem faria tão perfeito, então estamos falando da boa e perfeita vontade de Deus, quem faria com tanta perfeição a natureza? O acaso? Uma explosão? Esses dias eu contei para a igreja, eu não sei quantos de vocês estavam aqui, mas algo que eu achei muito simples, simbólico e ao mesmo tempo complexo. Por exemplo, quando a baleia tem o seu filhote, ela é um mamífero, ela precisa de mamar. E como que a baleia dá o mamar para o seu filhote? Ela libera o leite na água. Aí você pode pensar assim, mas leite na água? Mistura, sim ou não? Sim, não o da baleia. O da baleia é tão gordo, é tão grosso, ela é quase uma gordura. Então ela não se mistura com a água, ela fica ali na água, como se fosse, sei lá, eu vou falar bolas, mas não é bolas. E aquele bebê, a baleia vem e ela pega com a água. Só que a baleia tem algo mais especial, ela consegue separar a água do leite. Agora, será que o acaso é tão perfeito assim? Eu acredito que só com essa simplicidade da natureza já poderíamos falar que pelo menos existe um ser supremo que sabe de tudo e de todas as coisas. Sim ou não, igreja? Com certeza. Estamos aí à beira de ser avós para o nascimento. E quem faz algo tão perfeito quanto nós no ventre de nossa mãe? Nada é tão perfeito quanto isso. Então Deus, Ele é perfeito. Mas se Deus é perfeito, por que nós não esperamos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, a mim e a você? Sim, o fato de esperar Deus falar, Deus responder, é algo que não é fácil, é algo que realmente é difícil, e às vezes é algo que é demorado. Mas o bom de esperar a sua vontade é saber que as coisas que acontecem logo após, ela é boa. Ela está dizendo que ela é perfeita igual ao nosso Deus. As coisas que Deus então começa a fazer para aqueles que esperam no Senhor e confiam nele, são coisas que vêm prontas, praticamente prontas. Por isso que a gente chama do Deus, a mensagem que Deus tem me dado, o Deus do de repente. E não é do de repente, é do Deus que sabe esperar no Senhor. Quando nós nos apressamos, nós perdemos de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, história de José, um trecho da história, eu vou ler para vocês. Gênesis capítulo 40, versículo 20. Olha que legal, pequena reflexão. Gênesis 40, 20. Diz assim: 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus oficiais. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou o chefe dos copeiros e a sua posição, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas mandou enforcar o chefe dos padeiros, como José lhes disse na sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. O que havia acontecido aqui nessa história? José ele estava preso já há alguns anos, uns bons anos, uns 10 anos aproximadamente, mais ou menos. E naquele tempo, estava preso o copeiro e o chefe dos padeiros. E os dois tiveram sonhos, e José estava lá, e Deus deu a revelação dos sonhos a José. E José falou assim: você morre e você vive, vai ser restituído. E aí José falou assim: mas quando isso acontecer, fala para o faraó, lembra de mim, fala que eu estou preso aqui, fala que eu fui injustiçado, me ajuda a sair daqui. E a história diz que o faraó chamou os dois e matou o padeiro, restituiu o copeiro, mas no versículo 23, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu dele. José tentou apressar, talvez ele não sabia, e bem provável que ele não sabia o que Deus iria fazer, mas Deus muitos anos antes tinha dado um sonho para José. Qual era o sonho?
eles não entendiam muito bem, porque o sonho que José tinha, e foram dois parecidos, Deus mostrava José superior aos pais e aos irmãos, e ele naquela época era o caçula, e os irmãos ficaram furiosos, os pais dele ficaram muito bravos, porque eles falaram assim: você está querendo me dizer que você vai ser o maior daqui da casa? Ele falou assim: eu não estou querendo dizer nada, é o que eu sonhei. E depois começa toda a trajetória de José. Os irmãos tentaram matar, depois venderam, depois foi escravo, e por último foi preso. Tudo injustamente. E aqui nessa história José fala assim: olha, lembra de mim quando você for salvo. Lembra de mim. É como se ele tivesse: eu estou com pressa, eu já estou preso aqui um tempão. Lembra de mim lá quando você for, Deus te tirar da mão do faraó. Deus não vai te matar, Ele vai te voltar ao cargo e vai te restituir. Lembra de mim. Mas a palavra de Deus diz o quê? Ele se esqueceu. E ele se esqueceu, diga assim, 2 anos. Foi o tempo que ele esqueceu. Você acha que Deus se esqueceu de você? Eu vou te dizer, Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Pensa comigo. Se a ideia de José de sair naquele tempo desse certo, o que vocês acham que ia acontecer? Primeiro, ele ia sair da cadeia. Deu certo a ideia de José. Fala de faraó, fala de faraó de mim. Ele fala, faraó olha assim, se enganaram com José mesmo, solta ele. O que José ia fazer? Ele ia embora, voltar para os seus familiares. O que ia acontecer com ele lá? Não sei, porque se os irmãos tentaram matar já uma vez, sei lá o que ia acontecer depois. No mínimo uma briga muito feia, porque ele era o mais querido do pai dele. Mas não acontece isso, não acontece do jeito que José queria. Deus está falando para mim e para você nessa noite que não é do nosso jeito, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aquieta-te e saiba que o Senhor é Deus sobre nossas vidas. A gente tem que parar de querer ensinar Deus. A gente tem que parar de querer guiar a mão do Senhor. A gente tem que parar com isso, porque se nós não pararmos com isso, nós vamos deixar de viver a perfeição dele, que ela é agradável, que ela é boa. 2 anos depois, Faraó tem um sonho, o copeiro lembra que José revelou um sonho, e todos sabem da história. Ele foi ordenado governador sobre todo o Egito. Abaixo dele, acima dele só tinha Faraó. Se ele tivesse na pressa dele, no jeito dele saído antes, nada disso aconteceria. Deus está falando para mim e para você que nós temos que entender que para viver o propósito existe todo um processo. E se nós não entendemos isso, todas as vezes a nossa dependência é falha. Nós vamos falhar com Deus, nós vamos querer guiar Deus, nós vamos querer ficar no papel de Deus, e nós não somos Deus. Ele que é o Pai, nós é que somos filhos, logo a gente deve obedecer a Ele. Irmãos, essa é a primeira história. Outro exemplo da Bíblia, 2 Samuel, capítulo 40, aliás, capítulo 6, versículo do 1 ao 8. Diz assim: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que os acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor
se acendeu contra Uzá, por esse ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Opa! Primeira vez, José quis apressar as coisas e fazer do jeito dele. Deus, acima do seu propósito, porque havia um propósito soberano sobre a vida de José, que era ser governador. Então não acontece. Aqui Davi, ele tenta fazer o melhor para Deus, mas não do jeito certo. Lembra o que significa a palavra pressa? Fazer rápido sem ter o cuidado. Davi queria levar rápido a arca para Israel de novo. A arca de Deus representava a presença de Deus. Todas as vezes que o exército de Israel ia com a arca à frente, os inimigos já tremiam, porque sabiam que Deus estava com aquele povo. E todas as vezes eles eram derrotados. Davi, a arca estava na casa de Abinadab, eles queriam levar para a terra. Davi quis fazer o certo, na hora errada, do jeito errado, porque ele teve pressa. E por isso que quando os bois tropeçam, a arca quase cai, Uzá põe a mão na arca do jeito errado e morre na hora. E quem mata ele? O próprio Deus. Naquele tempo era assim. Pressa, inimiga de Deus. A pressa é inimiga de Deus. Nós temos que entender isso. Esperar no Senhor é difícil, mas vale a pena. Esperar no Senhor é muito difícil, mas esperar no Senhor é a certeza de que tudo dará certo. Esperar no Senhor não é fácil. Não é fácil. Só que esperar no Senhor não é ficar parado. Tem muita gente que acha que esperar no Senhor é ficar parado. É ficar parado em qual sentido? Porque existe um sentido para isso. Não é ficar parado esperando apenas a resposta. Não é ficar parado, eu vou ficar aqui estático. Irmãos, José esperou 13 anos para ser governador. Davi, aproximadamente 13 anos, esperando ser o rei de Israel. Será que você vai ficar esperando talvez 13 anos, algo que Deus tem falado com você, sem fazer absolutamente nada? Esperar no Senhor não quer dizer ficar parado. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão. Muito cuidado. Porque quantos já receberam alguma profecia ou promessa da parte de Deus? Bastante gente? Só uma pessoa? Levanta a mão bem alto que eu quero ver você. Tem pouca pessoa aí. Mas quem já está esperando assim 2 anos? Dessa pessoa que levantou a mão. 2 anos? 4 anos? 5 anos está esperando, não aconteceu ainda? Então, nós já sabemos que algumas coisas Deus, ele demora a responder. E hoje eu estava escutando uma pregação e finalmente veio a resposta. Eu falei assim, e eu já tinha orado assim, falei, Deus, para quê? O Senhor fala que vai acontecer algo comigo, se vai demorar para acontecer? Eu falo, na hora, pô. Ó, amanhã você vai ser faraó, vai governar. Amanhã você vai casar, amanhã você vai ser próspero, amanhã eu vou restituir. Aí fala assim, amanhã eu vou restituir sua família. Aí você pula de alegria. Aí passa 1 mês, nada. 2 meses, nada. 1 ano, nada. 2, nada. 3, nada. Fala assim, acabou. E eu fiquei muito tempo perguntando para Deus, por que ele fala se vai demorar? Quem quer saber? Quem quer saber? Ah, só isso? Ah, bom, vocês querem saber. Irmão, eu estou quase deixando vocês curiosos, porque eu esperei bons anos para descobrir a resposta. Eu acho que eu vou deixar vocês esperando igual eu. Mas eu esperei. Com paciência no Senhor? Não, sem nenhuma paciência no Senhor. É muito simples. Se eu soubesse que era tão simples, eu tinha feito melhor. Quando Deus fala algo para você que vai acontecer, e quando Ele diz que vai acontecer mesmo, porque Ele não é homem para mentir, fiel para cumprir o que Ele prometeu. Amém, igreja? Para que Ele avisa se vai demorar tanto tempo? Para a gente colaborar com Ele. O que significa isso? Ele falou tal coisa sobre você. O que você vai fazer durante essa trajetória no esperar?
Primeiro, você vai confiar, você vai esperar. Em cima do que Ele te prometeu, você vai melhorando diante de Deus. Explico melhor ainda no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14. Se eu soubesse disso, irmão, eu tinha feito melhor ainda. Mas eu acredito que ainda consegui manter o trilho. Mateus 25, versículo 14. É uma parábola que explica o reino e explica o que a gente está falando. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. Bom, a resposta está aqui nessa história. Primeira coisa que essa parábola diz é que esse Senhor, que representa Deus, que representa o reino, ele antes de sair, ele deu 5 talentos para um, deu 2 para um e deu 1 para outra pessoa. Ponto. Não vou entrar no mérito da questão na história. Mas o que vale aqui ressaltar é que esse Senhor, ele sai e não diz quando ele vai voltar. É como se eu e você estivesse recebendo algo da parte do Senhor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agindo o Senhor, quem impedirá? E você fala assim: rapaz, eu sou mais que vencedor, mas não tem um dia que eu não saio derrotado. Aparentemente. Rapaz, o Senhor falou que aonde eu fosse, colocasse a planta dos pés, Ele já tinha me dado. Toda vez que eu chego, rejeitaram o meu currículo. Toda vez que eu chego, já tem alguém no meu lugar. Já me mandaram embora. Já perdi o namoro. Perdi isso, perdi aquilo outro. Mas está estranho. Parece que é estranho. Mas quem está na mão de Deus, pode até parecer estranho, mas a vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Esperar no Senhor é entender essa parábola. O Senhor representa Deus, representa o reino. E Ele está falando assim: eu deixo talentos com vocês, todos nós. E Ele não fala quando volta. Aqui está representando que Deus deixa em nossas mãos as suas promessas, mas Ele não fala quando vai acontecer. Ele está falando assim: olha, eu estou te dando, então faça disso melhor. Esperar no Senhor sem saber o dia que é, enquanto não acontece, eu colaboro com Ele, fazendo o quê? Trabalhando, me esforçando, crendo, confiando, perseverando. A palavra de Deus diz que aquele que tinha 5, enquanto o Senhor dele não veio, ele foi trabalhando, ele foi se esforçando, ele foi, mantendo a linha, até que ele veio. E quando ele veio, ele apresenta o dobro do que ele tinha. O segundo, que ganhou 2 talentos, também apresenta o dobro quando ele chega. Mas aquele que tinha 1, ele tinha enterrado, ele tinha escondido, e ele não tinha feito nada. E aí ele pega aquele talento e fala assim: ó, dá para aquele que tem mais, joga esse cara aqui no fogo, e já era. Irmãos, a gente perde de viver a vontade de Deus por causa disso. A gente não caminha com Ele, então crer nele é uma coisa, andar com Ele é outra coisa completamente diferente. Andar com Ele é poder experimentar o sobrenatural, as coisas extraordinárias que pessoas normais não podem ver, não podem sentir, muito menos podem viver. É isso que é andar com Deus. Então entenda que a gente esperar. Você viu a primeira história, José, se ele tivesse na pressa dele conseguido ter saído da cadeia, o propósito de Deus na vida dele não tinha acontecido. Já para o outro lado, Davi, na sua pressa, perde um dos melhores, se não o melhor amigo que ele tinha na época, porque ele foi com pressa, e a pressa é inimiga da perfeição, a pressa é inimiga de Deus. A pressa é inimiga da vontade dele sobre as nossas vidas. A pressa é inimiga do propósito dele sobre nossas vidas. Nós colocamos e trocamos os pés pelas mãos, como a gente costuma ouvir aí fora, porque nós queremos o tempo inteiro ajudar Deus. Não tem como ajudar Deus, irmãos. Ele não precisa da nossa ajuda, é nós que necessitamos da sua ajuda. É o contrário. Se você decidiu por Jesus, você está falando assim, que a partir de agora,
eu não mando na minha própria vida, eu não faço a minha própria vontade. A partir de agora, a vontade é dele. A partir de agora, eu obedeço a ele. Chega de eu fazer do meu jeito, irmão. Irmãos, olhe para dentro de você mesmo e pergunte para você mesmo: se não deu certo até hoje aquilo que eu queria conquistar, quem que disse para você que vai dar certo sem Deus? Eu posso te dizer, sem Deus não vai dar certo. Aprenda a confiar, aprenda a esperar. É difícil? É, mas eu vou te dizer algo: quando chega o tempo, e esse tempo vai chegar, as coisas acontecem aparentemente de repente. Eu comecei a pensar, irmãos, na minha trajetória como profissional. Deixa eu ver que horas são. E para quem não sabe, né, eu sou militar, mas trabalho no Corpo de Bombeiros já há 30 anos. E quando eu conheci Jesus, eu não era cristão. E conheci ele depois. Então, chegou um dado momento da minha vida em que a gente quer crescer profissionalmente. E aí eu fiz o concurso interno, fui promovido a cabo, e ali começou a minha saga. Porque eu queria muito continuar profissionalmente as coisas, mas ao mesmo tempo eu queria muito que Deus estivesse no controle, porque a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Diga comigo, igreja: ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade dele é assim. E eu orava a Deus e falava assim: Senhor, eu quero prestar o concurso. Aí eu ia falar com a pastora. Falei assim: amor, havendo um concurso aí, e vai melhorar a nossa vida financeira um pouco. Ela falou assim: eu não quero dinheiro. Mas eu prefiro você aqui. Aí eu ficava pensando: mas se eu sair daqui também, eu não vejo meus filhos crescerem. E eu comecei a pontuar as coisas. E não só a fala dela era importante para mim, quanto várias fases da minha vida eram importantes para mim. E eu fiquei orando. E Deus não me respondia, irmãos. Eu orei 10 anos esperando a resposta. Nossa, dá até agonia, né? Eu sei que dá. Mas quando vem, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E junto com 10 anos esperando, eu falei assim: bom, se eu não vou sargento, então eu quero ir para o ministério, quero pastorear. Aí eu comecei a orar junto com isso. E orei 10 anos. Não, eu quero animar eles. O final é melhor do que o começo. A Bíblia diz isso. O processo é difícil, mas o propósito é maravilhoso. E só vive o propósito quem aguenta o processo. Decore isso. Não é uma frase bonita, é a verdade. E tome a orar, né, irmão? Na época de 2015, que foi a Copa? É isso? 2015? 14? 2014, eu determinei: agora vai! Agora estou com pressa. Estou orando 7 anos. 7? 14, 6 anos orando. 6 anos orando. Agora vai. Tomei decisão, fiquei macho, muito macho mesmo. Agora vai. Fui lá no pastor: pastor, é o seguinte, estou entregando todos os meus cargos, porque eu estou orando, eu vou para o ministério agora. Quero abrir uma igreja ali em Caraguatatuba. Daí ele não falou nada. Então vamos orar. É hábito dele mesmo. Não esperava outra resposta, senão vamos orar. E orei e falei com Deus assim, irmãos: Senhor, ou a escola de sargento, ou o Senhor dá uma igreja para mim. Adivinha o que Deus fez? Nada. Não respondeu, não fez nada. Naquele ano, quem foi a sargento teve que ir para o Rio de Janeiro na Copa. Só para ir na Copa, ganharam 15 mil reais. Eu falei: não acredito, cara.
Até nessa eu dei azar. Meu pensamento humano, né? E esperei, e depois dessa resposta, não fui nem para um lado nem para outro. Mas assim, eu não fui porque Deus não falou comigo. Eu já tinha aprendido. Se Deus não fala, estou ferrado. Então, uma vez Deus falou assim para Moisés. Irmãos, presta atenção nisso. Moisés chegou Deus falou assim: Moisés, chegou sua vez, você orou tanto. Eu estou mandando um anjo. Vocês podem ir, pega o povo e vai. Vocês estão abençoados. Quem quer ser abençoado? Aleluia. Quem quer um anjo do Senhor sempre ao seu lado? Aleluia. Deus falou: você vai com o anjo, está abençoado, mas eu não vou. Moisés falou: o quê? Você vai me abençoar, me dá um anjo, mas o senhor não vai? Não quero mais nada. Se o senhor não for, eu não quero. Nós não vamos. É assim que é. O que adianta você ter a bênção? O que adianta você ter um anjo, se Deus não for com você? Não adianta nada, irmão. E eu já tinha entendido isso, graças a Deus. Eu fiquei frustrado, eu confesso. Ministério, não vai. Mas quase não vai. Eu fiquei esperando ele responder. Ele não respondeu, porque Deus não responde do jeito que a gente quer. Não fiz um, não fiz o outro, perdi tudo. Momentaneamente. Mas aí veio a paz. Aí Deus me deu uma paz, que eu falei assim: a partir de hoje, nem orar eu oro mais. Eu vou quando o Senhor me enviar. E demorou mais 3 anos. É o que eu falei para eles: colaborar com o Senhor. Eu não parei de fazer as coisas, nem do Senhor, e nem as nossas coisas particulares. Colaborar com o Senhor na esperança de que Ele te responda, é você não parar de fazer aquilo que você se colocou para fazer, diante de você mesmo, diante da sua família e principalmente diante de Deus. Espere colaborando com Deus. Eu também tinha aprendido isso. E depois de um certo tempo, Deus falou comigo de uma forma estranha, que eu não vou revelar aqui porque é individual, pode confundir a fé de vocês, de verdade. Então é muito individual. Deus falou comigo e eu decidi ir para a escola de sargento. Aí eu falei assim: bom, agora eu vou. Fui falar com ela, 10 anos orando, 10 anos ela falando não. Aí quando eu fui falar com ela, ela falou assim: está na hora. Eu falei: opa, Deus está nesse negócio. Ah, deixa eu encurtar, amor, deixa eu encurtar. Aí, senão eu vou até as 9 pregando, e tem outro culto. E aí ela concordou, eu falei assim: ó, de Deus, os filhos concordaram, eu peguei e fui, irmãos. Fui, e antes de terminar a escola de sargento, o meu pastor era superintendente na época. O que ele falou? Chamou a gente lá e falou assim: ó, tem uma igreja lá em São Sebastião, você não quer assumir não? Tudo isso de repente, só que não, né, irmão? Mas de repente, tudo ao mesmo tempo, tudo cronologicamente exato, tudo exato, milimétrico. Eu não vou contar porque o testemunho é longo, mas quando você espera no Senhor, vem tudo praticamente, entre aspas, pronto. Vale a pena esperar no Senhor. Todas as vezes que você tentar sem esperar, você vai quebrar a cara. E não é profético isso não, é certo. Eu não preciso nem profetizar aqui não. Quantos já fizeram quebrar a cara sem esperar Deus? Pode levantar a mão todo mundo, irmão. Todo mundo quebrou a cara. Não tem nenhum que nunca quebrou a cara sem esperar a resposta de Deus. E é assim que vai ser, irmão. Agora quando a gente espera, demora. Às vezes demora muito. Tem coisas que demorou. Antes eu vim para cá, 2 anos e meio, lá em Ubatuba, chegou um homem de Deus, um pastor, amigo nosso lá, e chegou, era uma reunião, e eu cheguei lá, e eu estava parado na igreja, e ele chegou, ele parou assim, e Deus deu uma visão, era tão claro, porque eu estranhei o jeito que ele olhou para mim. Ele chegou e falou: pastor José Ronaldo, o nome dele. Ele falou assim: pastor, eu te vi, com 2 malas de viagem, pegando fogo. Eu falei: entendi que fogo é unção, entendi isso. Daí eu falei assim: agora eu vou ao ministério. Só que não, né, irmão? É mais 3 anos esperando aí. Irmãos, nós precisamos do processo. É impossível viver o propósito sem o processo. José nunca seria governador se não tivesse todo o processo que ele teve. Davi nunca seria rei se ele não tivesse todo o processo que ele teve.
Ninguém seria ninguém se ele não tivesse esperado o processo de Deus na vida deles. O processo dói mesmo, mas o gratificante é saber que Deus sempre está comigo e com você. O gratificante é saber que Deus é com você, e aonde você for, você vai ser abençoado. José estava escravo, Deus era com ele. José foi preso, Deus era com ele. José foi governador, Deus era com ele. Quando esperamos o Senhor, Ele continua conosco, continuamente, até que se cumpra a promessa e o propósito dEle sobre a minha e sobre a sua vida. Então, confia nele. E confiar no Senhor é justamente saber que Ele está no controle das coisas. Estar no controle das coisas não quer dizer que você pode fazer o que você quiser, que senão dá errado. Saber que Ele está no controle das coisas é você também obedecer a Ele. Não adianta você falar, Deus está no controle, e você fazer tudo errado. Aí dá descontrole. Que é algo, só para a gente terminar, eu já ultrapassei todo o meu tempo que eu podia. Sansão, Deus tinha um propósito na vida dele, que era ser juiz sobre Israel e matar os inimigos de Deus. Esse era o propósito de Sansão. Existiam algumas regras. Sansão resolve fazer do jeito dele, mas no meio da história, ele perde toda a unção que Deus tinha sobre ele. Ele vai preso, se torna escravo, se torna cego, até ele entender o processo, para poder realmente viver o propósito. Deus não queria que ele fosse escravo, torturado e ficasse cego. Deus queria que ele fosse juiz e exterminasse os inimigos de Deus. Mas ele quis fazer do jeito dele. Porém, o propósito de Deus permaneceu fiel. Porque não era o propósito dele, nem o meu, nem o seu. O propósito era de Deus. E se ele tem um propósito, ele vai cumprir. Custe o que custar para mim e para você. Frase para não esquecer. Aprenda a viver o processo que dói menos. Saiba que Ele está no controle da sua vida. Então permaneça no controle dEle. Faça do jeito dEle. Não é do nosso. Um dia eu conto com a pastora aqui, que ela é boa em detalhes também. Eu conto toda a nossa trajetória aqui num culto, que vocês vão entender um pouco mais sobre esperar no Senhor, que é muito legal.